Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Pastor Levi falando com todos vocês. Este é o canal A Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, nessas orientações que tenho dado a muitos irmãos, seguidores e amigos no canal YouTube, no canal A Bíblia em Foco, nessa rede social que é o YouTube, muitos irmãos têm pedido para nós relatarmos sobre assuntos internos e situações que nós passamos dentro da IPDA, da Assembleia de Deus, e do outro ministério que nós passamos. Mas, meus queridos, por que eu falo bastante da IPDA? Porque, em primeiro lugar, em situação interna, a Deus é Amor tem muita coisa para melhorar. Assembleia de Deus também. Mas a Assembleia de Deus, em alguns determinados assuntos internos, não deixa a desejar desta forma. Então, por isso que as pessoas disseram, a cada 5 vídeos seu, 4 é da IPDA. Não, de forma alguma. Você vai olhar no canal e você vai ver que a cada 5 vídeos não é 4 da IPDA, não. Existem vídeos espalhados no meu canal sobre seitas, heresia, heresiologia, missiologia e tantos outros assuntos, pneumatologia, assunto do Espírito Santo, tantos assuntos que você pode usufruir e desfrutar. Mas por quê? Porque, na verdade, Deus é Amor deixa uma lacuna muito grande de assuntos para que nós venhamos comentar, não para o mal das pessoas ou da igreja, mas para que isso venha a ser melhorado. Porque não pode se repetir da mesma forma que se repete todos os dias e vem com uma sequência de anos, e isso aí traz um prejuízo muito grande para obreiros e famílias. Isso envolve pessoas, irmão. Igreja envolve pessoas. Você entende? Onde envolve o ser humano tem que ter um respeito muito grande, porque senão nós vamos prestar conta. E por isso que eu tento sempre dar a minha opinião sábia, bíblica, para ajudar os irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu não sou dono da razão e da verdade, mas eu me cuido muito para lançar aqui no canal só Bíblia. Então, se eu errar alguma vez, me perdoe, porque a gente não é de ficar pregando heresia errando. Então, se eu tiver algum deslize, eu tenho o direito de pedir diante de Deus, de vocês, que vocês me excusem dessas coisas e me perdoem. Mas eu me cuido muito para não sair com coisas que não sejam bíblicas. Hoje eu vou falar sobre os irmãos pediram muito para mim no canal, inclusive eu podia até mostrar o comentário, no momento que não me vem em mente o nome do irmão, para mim falar sobre ordenação ministerial na IPDA. Bom, meus irmãos, alguns dizem que as ordenações ministerial da IPDA está errado. Já vi muito assembleano murmurando as ordenações ministerial da IPDA, já vi muito obreiro da IPDA que nem sabe, não conhece nada de ordenação, falando que as ordenações da Deus é Amor está errado. Já vi muitos assembleanos falando mal das ordenações da Deus é Amor e pessoas da Deus é Amor de outros ministérios falando mal das ordenações da Assembleia de Deus. Bom, eu não estou falando sobre a Assembleia hoje. Estou falando sobre a ordenação ministerial da Deus é Amor. Mas eu vou dar uma pincelada. A ordenação ministerial da Assembleia de Deus é a mais próxima correta da Bíblia, de todas as igrejas que nós temos a nível mundial. Porque a Assembleia de Deus começa com auxiliar, que auxiliar vem a ser o cooperador, vai a diácono, bíblico, presbítero ou presbítero, como você preferir, bíblico, vai evangelista, que é bíblico, e vai ao pastorado e acabou. O que passar daí é procedência maligna. Agora os irmãos pediram para falar das ordenações da Deus é Amor. Bom, vamos falar. A primeira ordenação que não existe biblicamente é Daniel. Mas o missionário da igreja estava errado em colocar Daniel? Não. Daniel não é uma ordenação ministerial lá, que tem gente que não conhece nada de igreja. Daniel lá é umas pessoas que são reunidas para um chamado ministério de oração, porque Daniel era um homem de oração. O único erro foi aí colocar como regra que eles tinham que orar 6 meses, 1 ano para passar auxiliar. Aí está erro. Em colocar o ministério da oração de Daniel, não está errado. O que é errado é quando você começa a estabelecer regras humanas, coisas de homem. Então esse princípio aí que muitos pouco não entendem, é esses chamados Daniéis e chamado Anas, que seria Ana, uma mulher de oração, a mãe de Samuel, e o Daniel, lá que é um profeta da oração, que era um homem que tinha uma vida íntima com Deus em oração. Está errado alguém orar para ser ordenado? Claro que não. A pessoa, para ser chamada ao ministério, ele tem que estar num período de oração, de busca, mas não seria dizer que tem que ser o Daniel, tem que fazer parte do ministério dos Daniéis, da oração, e tem que orar 6 meses, 1 ano, para ser ordenado a cooperador auxiliar. Não, de forma alguma. A igreja aí estava errada em chamar para oração, o missionário também não. Tem que colocar em oração, na verdade, para separação. Assim era a igreja primitiva. Bom, mas saímos disso aqui e vamos para a ordenação. Aí, a Igreja do Amor vai a cooperador.
Bom, está errada a consagração de cooperador de forma alguma. O cooperador é bíblico. Mas aqui aí tranca um pouco, que na Deus é Amor, a pessoa fica 20, 30 anos de cooperador. Isto é um erro. Aqui está errado. Por que é um erro? Porque esse cooperador, ele está dirigindo sede regional. Ele está responsável por muitas coisas, mas não pode ungir com azeite. Ele não pode fazer cerimônias religiosas, tipo tais apresentação de criança, batismo em águas, santa ceia e atos fúnebres. E noivado, essas coisas dessa natureza. Bom, aí vem o presbítero da igreja para fazer essa cerimônia. Está errada a igreja? Não está. Nesse ponto não está errado, porque o cooperador está limitado ao que ele faz e o presbítero vem. Mas por que não passa esse cooperador que tem 20 anos, testemunho, caráter, família, ao diaconato e ao presbitério? Essa é a pergunta. Por quê? Bom, aí vem a ideia da diretoria, aí vem a ideia do missionário Davi Miranda. Esse é um problema interno da igreja, não é dos irmãos. Se a igreja está agindo errado sobre isso que eu acabei de falar, não está. Porque biblicamente está cumprindo certo. O cooperador não faz porque não foi consagrado, então vem o presbítero e faz. Está certo. Não tem nada errado até aqui. Onde que está o erro? Em não levar esse homem que tem 20, 30 anos de casa, de experiência, biblicamente, ele já galgou a posição de presbítero, só faltava a imposição das mãos e o reconhecimento ministerial, porque vida de presbítero ele tem. Vocês entendem? Só pode barrar um homem que não tem condições de ir ao presbitério. Porque a Bíblia diz que um bom diácono que exerce um ministério amplo será um ótimo presbítero. Então, tem cooperadores na Deus é Amor que são muito mais obreiro que os presbíteros. Vocês entendem? Tem cooperador da Deus é Amor, eu vou dizer porque eu conheci, que dá um banho de ministério em evangelistas e pastores da Assembleia de Deus. Vocês entenderam? Vocês dizem que eu falo muita coisa aqui, eu falo a verdade. A verdade, eu conheci cooperadores da Deus é Amor, homens tremendo de testemunho, sério, pregadores, calmo, passivo, responsável. Porque para mim ministério é isso. Ministério não é cooperador jogar todo mundo demonhar no chão. Ministério para mim não é fazer a uê, correr de um lado para o outro em cima de um altar, soprando o microfone que nem um louco. Um doido, endoidecido, reteté. Não. Cooperador para mim, presbítero, diácono, é aquele homem ordeiro, aquele homem sério, aquele homem de testemunho e de perseverança ministerial. Bom, voltando ao meu assunto para não sair fora. Então esse cooperador, o erro está em não levar ele, não dar uma chance para ele, vai matar o ministério dele, ele vai entristecer, ele não vai ter mais busca para a sua carreira eclesiástica, ele vai entristecer em si mesmo, ele vai desvanecer, porque ele vai ver as coisas acontecendo em volta dele e ele não vai ter uma oportunidade de cooperar, sim, porque eu já falei em outros vídeos e vou falar de novo. O Júlio César disse num vídeo dele que a Deus é Amor não dá oportunidade para ele. Não existe igreja que dá mais oportunidade para alguém cooperar que a Deus é Amor. É uma igreja de oportunizar as pessoas, isso é muito bom na Deus é Amor. Então ela dá oportunidade. O cooperador está lá cuidando de uma regional, às vezes cuida até de uma estadual, só que ele não consegue ir ao presbitério, isso é ruim, essa parte é ruim. Ele precisa ser reconhecido, mas como a ideia vem da diretoria do missionário Davi Miranda, sabe o que o missionário dizia em rede de rádio, todo mundo sabe, porque eu estou aqui para falar a verdade, e isso eu condeno essa atitude do missionário, que a Igreja de Deus e Amor não era uma fábrica de presbítero, porque na mente do missionário, controlar o presbitério, para não passar todo mundo ao presbitério. Está errado? Nisso ele também não está errado. Tem o lado certo e o lado errado. Biblicamente, o presbítero tem que ser um homem de envergadura ministerial, de testemunho, de caráter, de poder, de sinais na vida. Está entendendo? Sinais que eu digo não é só sinais ministeriais, tem que ter sinal na sua vida, um sinal que lhe prove que ele é um presbítero. Um presbítero tem que ler bem a Bíblia, um presbítero tem que saber ler bem a Bíblia. Imagina um presbítero que não consegue nada, não sabe nada. O presbítero ele tem que ter uma palavra de presbítero. De presbítero, não, presbítero não pode ser qualquer um. Então, nesse ponto, ele tem razão. Mas no outro ponto de trancar um cooperador que teria condições de ser um presbítero, está errado. Então, aí está um impasse muito grande do ministério. E no caso dele não querer ter uma fábrica de presbítero, que ele dizia que não queria ter uma fábrica de presbítero, porque ele tinha medo que o presbítero chegue ao presbitério, ele é o último escalão na Deus é Amor, é o presbítero. Eu já vou explicar sobre isso. Então o presbítero não era qualquer um, então ele controlava.
Mas aí vinha outro erro, porque, falando de ordenação, estava errado o cooperador dirigir uma regional? Não está. Está errado o cooperador dirigir uma igreja? Não está. A Assembleia de Deus muitas vezes diz que está errado? Não está. A Assembleia de Deus dá muita ênfase para evangelista e pastor. Até o presbítero hoje já está sendo menos valorizado, porque antigamente o presbítero era muito valorizado na Assembleia, do presbitério para cima. Hoje tem igreja da Assembleia de Deus que valoriza os evangelistas e os pastores, e tem outras que valoriza do presbitério para cima. Mas, biblicamente, o cooperador não é impedido de cuidar da igreja, porque Timóteo era cooperador. Tito era cooperador. E o que Paulo diz? Tito, eu te deixo em Creta para que tu coloque as coisas em ordem. Então era um cooperador para colocar uma igreja em ordem. Ah, mas era na igreja primitiva? Não era igreja primitiva, nada. O que está na Bíblia é Bíblia. Então, a Deus Amor nesse ponto está certa. Com muitos assembleantes que está errado nada. Não é impedido um cooperador dirigir uma igreja, seja sede regional ou congregação. Não, porque Timóteo dirigia, Tito dirigia, os cooperadores de Paulo tudo dirigia. Vocês entendem? E não tinha obreiro melhor que Tito e Timóteo. Em sentido doutrinário não existia. Então, nesse ponto não está errada. Agora, quando é ordenação ao presbitério, aí diz que o diácono e o presbítero têm que ser marido de uma só mulher. Então, automaticamente, para levar alguém ao ministério, ele precisava ser casado. Solteiro, para ir ao presbitério, ao diaconato, teria que ser uma exceção na ausência num lugar onde há uma ausência muito grande de obreiro, uma necessidade extrema. Caso contrário, a igreja teria que continuar dentro dos parâmetros de ordenação ministerial, que a igreja deixou de observar. Outra coisa, o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. O diácono também já tem essa observação. Ele tem que ter testemunho e caráter familiar. Bom, então nesse ponto eu não tiro a razão dele, mas no ponto de não levar os cooperadores antigos ao diaconato e depois uma observação como diácono, uns 5, 6 anos, 10 anos no máximo, levar ao presbitério, não estou dizendo que tenha tempo, estou dizendo um tempo de observação, não específico, X de dia, mas de observação, e depois levar ao presbitério, está errado, porque matou a fé de muitos cooperadores mais homens experientes que eu conheci. Tinha cooperadores na Deus e Amor que era muito mais obreiro que alguns presbíteros da Deus e Amor que tinha sido consagrado naquela época. Tinha um homem presbítero na Deus e Amor que não sabia nem dar um conselho, não sabia nem aconselhar um casal, enquanto que tinha cooperadores cheios de sabedoria. Então eu acho que aí o ministério se equivocou um pouco, consagrou muitos talvez por amizade ou por antiguidade, tá certo? E deixou outros que já tinham tempo para galgar e testemunho para galgar o ministério. E isso entristeceu muitos irmãos, sim, porque quando eu cheguei da Assembleia na Deus e Amor, tinha cooperadores há 25 anos esperando o presbitério. E eles ficaram muito tristes, muitos deles até falaram para mim, parece que ficaram com ciúme, com inveja, os coitados, de eu chegar e ser reconhecido. Cheguei de fora e fui reconhecido como presbítero, isso causou um grande problema para eles. E isso eles falavam para mim, então estou falando do que eu tenho experiência, não é do que alguém me contou. Bom, então, cooperador é bíblico. Daniel tem as suas ressalvas, mas também não tem problema em colocar ministério de Daniel para alguém orar. Tem problema quando começar a colocar como uma ordenação ministerial, que nem eles fizeram, e começar a estipular tempo e trabalhar muito em cima disso. Mas para o núcleo da oração, não vejo nada de mal dar o nome de Daniéis. Bom, aí vem o diácono na Deus é Amor. Aqui no diaconato, na Deus é Amor, existe um erro. Não na ordenação ao diaconato. O diaconato é bíblico. Só que os diáconos da igreja, eles são para assistir necessidades mais de nível filantrópica da igreja. Não impede eles de pregar e de exercer ministério também, e nem de cuidar uma igreja. Mas a função dos diáconos não é distribuir ceia. Não é tocar em cerimônia da igreja, digamos que em cerimônia religiosa da igreja, tais como fúnebre, ceia, apresentação de criança, essas coisas aqui que eu falei antes, que são as cerimônias religiosas da igreja. O diácono não pode tocar em ceia. O diácono pega o prato para distribuir a ceia. O diácono jamais parte o pão. O diácono, biblicamente falando, isso é Bíblia pura. Quem parte o pão é os presbíteros da igreja. Faz os montinhos de pão, os pedacinhos, pequenas partículas, e distribui para os diáconos servir a igreja. Mas diácono ministrando cerimônia religiosa, isso não é bíblico. Então aqui tem um erro na Deus é Amor, autorizar diáconos a fazer a obra das cerimônias religiosas. É um erro muito grande. Tomara que o pastor Lorival
que tem a mente aberta teologicamente, corrija isso ligeiro, porque isso aí já trouxe muita falácia, inclusive para mim, muitos irmãos já reclamou e falou. Então o diácono, está errado a ordenação? Não, está errado o diácono dirigir igreja, porque para não consagrar presbítero, naquela ideia do missionário, que aí Deus e Amor não ia ser uma fábrica de presbítero, entrou essa heresia, piorou, porque não consagra os presbíteros cooperadores antigos ao diaconato e ao presbitério, e aí fica deixando os diáconos fazer o trabalho do presbítero. Aqui que pega a coisa, aqui está errado, na ordenação, mas a função que o diácono está exercendo dentro da igreja. Então, passamos, os irmãos entenderam bem perfeitamente, os irmãos pediram sobre a ordenação, estou explicando para vocês no detalhe, para vocês saberem o que está certo. Não tem nada de erro nas ordenações deles até o momento. Está errado é a função, vocês entendem? Que eles devem exercer. Então, o diácono, biblicamente, a Bíblia diz para ele ser um bom presbítero, tem que ser um bom diácono. O que um diácono faz? Um diácono assiste à necessidade filantrópica da igreja e ajuda nas cerimônias da igreja, tipo ceia, no que é para ele fazer. Vocês entenderam? Então não é o diácono ter autoridade para fazer isso sozinho. Você entende? Então o diácono é essa a função dele. Bom, aí o missionário supervalorizava o presbítero. Ele está errado? Não está. Está errado nas coisas que eu falei de funções erradas, de operar na função errada. Supervalorizar o presbítero está errado? Claro que não. A Bíblia diz que o presbítero ele tem duplicada honra. Então, por isso que no começo, a Deus é Amor, a palavra do presbítero, claro que eles se prevaleciam da autoridade. Muitos deles, eu sei, meus próprios irmãos sofreram na mão de presbítero. Mas isso não é o problema da igreja de ordenação. Isso não invalida a ordenação e o que a Bíblia diz. O missionário nesse ponto está certo. Está errado as pessoas que não souberam usar da autoridade com o seu ministério. Porque o presbítero, biblicamente, ele tem duplicada a honra. Então, muitos deles se prevaleciam e faziam uso da autoridade para humilhar os irmãos. Mas aí é o caráter da pessoa. Aí a igreja não tem que fazer. Aí a igreja se descobrir, tem que pegar e cortar. Mas vai ter que descobrir, passar por um processo para poder tirar a pessoa. Mas até então a pessoa se prevalece e abusa da sua própria autoridade. Mas a igreja está errada da honra ao presbítero? Deus é Amor? Não. Porque o presbítero é digno de duplicada honra. O presbítero, biblicamente falando, é o bispo primaz da igreja. Vocês entenderam? Quem era o presbítero da igreja primitiva? O apóstolo Pedro. Então quem não conhece Bíblia vai criticar Deus Amor, vai criticar a Assembleia porque não sabe de Bíblia. Então o presbítero nem aceita uma calúnia contra um presbítero, que essa igreja de hoje é uma igreja que não conhece nada de Bíblia, uma igreja que levanta o dedo, que nem aqui no canal, vem aqui esses mundanos aí, que nem dessas, eu estou falando sobre esses problemas que estão acontecendo a nível de Brasil, que aconteceu com Flor de Lis, alguns vídeos que eu gravei sobre a Lauriette e tantos outros cantores, eles vêm aí e querem me xingar, levantar o dedo, achar que eu sou uma pessoa que apareci e caí de paraquedas no YouTube. Então, cuidado, para você levantar a mão com um presbítero, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Agora você imagina um pastor. Então quando eu venho aqui falar mal, na mente de muitos é falar mal, mas quando eu venho esclarecer fatos aqui sobre a Igreja de Deus e Amor, Assembleia de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja Presbiteriana, Batista, irmãos, eu não estou vindo aqui levianamente. Você acha que eu sou louco? Você acha que eu sou doido para vir aqui falar asneira? Se eu falei alguma coisa de algum pastor, que falei com vivência, com sabedoria, eu vi, eu assisti. Eles podem querer se esquivar, mas eu não seria louco de levantar um falso testemunho contra um pastor de uma igreja. Vocês entendem? Porque um pastor que é pastor, eu sei o que Deus peleja por ele. Então tome cuidado com o meu ministério. Não chega aí falando, ainda mais eu que estou aqui para defender a Cristo, o Evangelho. Você vai dizer, mas Cristo não precisa que defender. Como que não? Os representantes de Deus na terra somos nós. O apóstolo São Paulo falou que nós somos embaixadores por excelência de Cristo na terra. O que é embaixador? É aquele que representa uma nação numa embaixada dentro de outra nação. É um porta-voz da sua nação num lugar estranho. Eu sou um porta-voz de Deus num lugar estranho que é esse mundo. Nós não somos daqui, nós somos embaixadores do céu de Cristo. Nós vamos sair daqui. Nós estamos aqui por um mero momento. Se houver guerra, se houver algum conflito, nós vamos ser escoltados por anjos, vão ser tirados daqui escoltados por anjos. Que coisa linda, eu sinto a presença de Deus. Então, meus irmãos, para você tocar no meu nome, eu sou credenciado. Agora no próximo vídeo para frente eu vou mostrar os documentos, não para aparecer. Eu posso palestrar nos
nos recônditos da ONU, eu posso palestrar em cadeia, em presídio, em hospitais, em colégios, eu posso pedir o direito da palavra. Eu não posso ser tocado, não posso ser preso sem a presença de um advogado e dos meus direitos. Eu sou credenciado no Conselho Pastoral Federal de Pastor, eu tenho direito em dar minha opinião no YouTube em qualquer lugar. Eu não sou uma pessoa que caiu de paraquedas. Por isso que eu falo para vocês com a maior educação quando eu venho tanger um comentário. Você percebeu que eu não sou uma pessoa leviana, que eu não venho aqui defecar pela boca? De forma alguma, eu quero pregar, não é defecar. Então entenda uma coisa. O presbítero, ele tem duplicada honra, isso é bíblico. E o presbítero tem que se dar o respeito como presbítero. Por isso que está essa confusão. Porque hoje qualquer um é pastor, qualquer um é presbítero. Você entende? Tem igreja que trabalha na linha de raciocínio dos bispos e presbítero, que é a mesma coisa. Presbítero, bispo e supervisor, e ancião é a mesma coisa. Só que não existe uma consagração de ancião. Não existe. Então aí que está o problema. Ah, mas é a mesma coisa. Não. Na igreja primitiva não existe consagração de ancião e nós estamos no tempo da graça. Entendeu qual é o problema? Então, o presbítero na Igreja do Amor está certo em ser respeitado. Eu me lembro que no começo que eu ia na igreja, as pessoas não chegavam perto de um presbítero levianamente. Hoje eles bagunçam na Deus e Amor com o presbítero, tanto é que eles não me respeitavam em muitos lugares. Entendeu? Mas na época que os meus irmãos começaram, há 40 anos atrás, os presbíteros, o Joselino Ribeiro de Farias era um dos presbíteros aqui de Porto Alegre. Ele era um rapaz bem novo na época. As pessoas, para chegar perto daqueles presbíteros, eles chegavam com respeito, com temor. A igreja toda tinha temor. E isso funcionava. Hoje não, hoje qualquer cooperador manda em presbítero na Deus e Amor. Às vezes tu estava lá ministrando as cerimônias religiosas da igreja, e que eram para ter maior relevância, estava um cooperador lá bagunçando e querendo tirar do altar para fazer um culto, para arrecadar dinheiro para a igreja. Então, isso é um problema. Então, o presbítero é digno de duplicada honra, meus irmãos. O missionário está errado? Não está. E aí alguém diz assim, mas na Igreja de Deus e Amor não tem pastor. Como que na Igreja de Deus e Amor não tem pastor? Aqui eu vou esclarecer o ponto que a Assembleia de Deus usa para falar mal da Deus e Amor, e eu não aceito esse tipo de coisa, seja da Assembleia falar da Deus e Amor, ou Deus e Amor falar da Assembleia, eu não aceito. Porque eu conheço as duas e Deus me deu o privilégio para mim poder desmascarar vocês. O presbítero da Deus e Amor é o pastor por excelência. E quem é que diz isso? O missionário? Isso aí na pouca sabedoria dele, ou bastante, Deus revelou para ele certinho. Porque, na verdade, biblicamente, o presbítero é o pastor por excelência. Presbítero, escreve o que eu estou te dizendo, é pastor por excelência. Vocês entenderam? O presbítero, ele é o obreiro que unge com óleo, que aconselha, que cuida, que guia. O presbítero é o supervisor. O presbítero é o bispo da igreja primitiva. Ele é o pastor por excelência. Vocês entenderam? Então, quer dizer, lá não tem pastor? Claro que tem. Automaticamente, na Deus e Amor, todos os presbíteros grandes do ministério são automaticamente consagrados ao pastorado. Vocês entendem? Ah, isso está errado. Não, não está errado. Biblicamente, eu vos afirmo que está certo. O presbítero é o pastor por excelência. Agora, que eles estão certos em controlar um pouco essa unção de presbítero, porque a Assembleia de Deus antigamente, os presbíteros da Assembleia de Deus antigamente, eram homens cheios de sabedoria, abria a Bíblia já para ler uma palavra, eles liam com ênfase. Hoje tem presbítero na Assembleia de Deus, se tornou tão comum ser presbítero na Assembleia de Deus, tem presbítero na Assembleia de Deus, que não sabe ler a Bíblia, que não sabe o que faz, como tem dentro de Deus e Amor. Então, tem que controlar sim. Para levar o presbitério, tem que ser obreiro de envergadura, vai lidar com as pessoas, vai lidar com a lei, vai lidar com o prefeito, vai lidar com a cidade, vai lidar com um monte de assunto, aconselhamento. Tem que ter controle sim sobre o presbitério. Nesse ponto o missionário está muito correto. Bom, aí vamos a evangelista. Aqui que a Deus e Amor deixou a desejar, nessa consagração. Porque aí sai do presbítero, vai para evangelista. Quem é que seria evangelista? Evangelista é o abridor de picada, é o pregador da palavra. Vocês entendem? É aquela consagração que Filipe adquiriu depois de ser diácono da igreja primitiva. Quando ele é enviado para Samaria, ele se torna evangelista. Ele tem as filhas profetizas. Vocês vão ver biblicamente, corretamente, a consagração de evangelista. Acredito que o João Batista era um evangelista e tantos outros. Mas vamos usar Filipe como exemplo na igreja primitiva. Nós estamos no tempo da graça. O que é o evangelista na Deus e Amor? O evangelista na Deus e Amor é um cargo explorado. Pega aquele cooperador sem experiência. Não estou falando aquele cooperador que eu falei antes, aqueles maduros, pega aquele cooperador guri, aquele cooperador mais velho, ignorante, bota um jaleco branco nas costas e sai por aí se dizendo evangelista.
e se autoconsagrando. Aí detonou com a consagração dos evangelistas da Deus é Amor. Aí eles chamavam a Lorena de evangelista, que na verdade não existe consagração de evangelista mulher. A mulher e o homem pode ser, até um membro pode ser evangelista, mas não estamos falando desse sentido, nós estamos falando de ordenação. Uma ordenação de evangelista é aquele homem abridor de picada, aquele homem que tem uma palavra verdadeiramente evangelista, aquele homem que conseguiu ministerialmente ir ao presbitério e foi evangelista. Vocês entenderam? Aí já a palavra de um evangelista, de um presbítero, evangelista, de um pastor, tem envergadura muito grande, convencionalmente, e até mesmo na igreja local. Já é um homem que tem um testemunho muito alto, você não pode chegar levianamente. Seriam os homens que seriam unidos em uma assembleia geral, local, de uma congregação ou de uma igreja, para tanger um assunto polêmico da igreja, para resolver os problemas, junto com o presbítero e o pastor. Bom, e não é impedido de pregar. A sua veia ministerial é pregar e abrir picada. Aí onde entrou muito na época de 60, que todo mundo queria ser evangelista. Evangelista Billy Graham, evangelista Jimmy Swaggart, evangelista Bernard Johnson, evangelista... Todo mundo na época podia ser pastor, por exemplo, naquela época podia ser evangelista. Notou que agora é moda, todo mundo quer ser apóstolo. E eu já falei em um vídeo meu, vocês não assistem, sobre o modismo. Então tem que cuidar para ser o que é. Tem gente que está querendo ser o que não é e se autonomeando o que nunca foi. O verdadeiro evangelista tem mensagem de pregação. O verdadeiro evangelista tem uma mensagem cheio de poder, entendeste? O evangelista ele tem consigo bastante sinais, porque ele tem aquela veia ministerial puxada para evangelista. Mas na ordenação, esse cargo está entre o presbitério e o pastorado, que é um cara que na Deus é Amor não é observado. Na Deus é Amor, quem é que é evangelista? Evangelista é aquelas meninas que saem pregar, é o Valdir de Souza, na época passada, Homem Sem Língua, Maria Lorena. Isso aí são os evangelistas dele. Então eles deixam a desejar nessa consagração de evangelista, que é um grande ministro da igreja primitiva, o Filipe em Samaria. Um homem cheio dos dons de Deus. Onde ele pregava, os demônios saíam saltando, gritando, outros escumando pela boca, outros correndo, e os coxos curados, e havia... quando um evangelista verdadeiro prega, aí a alegria na cidade não é tristeza. E não é alegria falsa. Porque diz que a Bíblia diz que havia grande alegria em Samaria por causa das palavras de Filipe. Ele pregava tanto que as pessoas fitavam o olho para ele. Ele não ia revelar, irmãos. Glória a Deus. Ele não ia revelar, ele não ia profetizar. Profetada na carne, revelação 1 hora, não. Ele ia pregar. E quando ele pregava, as pessoas paravam, pasmos, com os olhos fitos, esperando o que Filipe ia fazer e dizer. Porque eles sentiam poder na mensagem do Filipe. Então tudo é pela palavra pregada. Vamos esquecer esse papo, essa conversa desses reteté, heresia, esses fuzuê. Se Deus vai curar, tem que curar pela palavra. Se Deus vai fazer, tem que fazer pela palavra. Se Deus vai mover, tem que mover pela palavra. Sem palavra pregada primeiro, que nem o Júlio César. Pega esse showzinho dele, já começa a gravar as pessoas no YouTube, já jogam no chão ali. A gente diz, mas esse homem tem ciúme? Não tem ciúme de Júlio César com nenhum. Tem qualquer pessoa que estiver fazendo o que ele está fazendo, que é Júlio Magalhães, Júlio César, Nilton Peçanha, eu nem sei, o Zé Peçanha, nem sei mais quem é. De Agenor Duque, tantas essas coisas aí. Isso aí já é aquele showzinho. Os homens da Bíblia não faziam isso. Os homens da Bíblia pregavam e Deus selava com os sinais. E eles não se autopromoviam. Vai ver se Filipe pegou uma vítima ali que se endemoniou e ficou ali 10 minutos fazendo um showzinho, cenário, um stand-up. De forma alguma. Eles ordenavam que os demônios saíssem clamando, que nem aqueles... Quando Jesus chegou em Gadara, aqueles demônios já foram se enfiando em porco, já foram precipício abaixo, despenhadeiro. E Jesus nunca deu palanque. E no dia que ele trocou uma palavra e já ordenou. Então esse negócio de stand-up não tem base bíblica. E essa igreja doente no Brasil precisa mudar. Por isso nós temos esse monte de atrocidade, esse problema sério dentro dessa igreja brasileira, por causa dessas frescuras na linguagem nossa aqui do Rio Grande do Sul, que esses pastores ficam fazendo em cima do altar com as pessoas. Bom, meus irmãos, aí saímos de evangelista e vamos ao pastorado. Não, na Igreja dos Amor nunca vi pastor, na Igreja dos Amor não tem pastor. Como que na Igreja dos Amor não tem pastor? Aí você é obrigado a fazer apologia agora à igreja. Odair Gomes é um presbítero autorizado e consagrado ao pastorado. O Lorival de Almeida é pastor. Você entendeu? O Davi Miranda Filho, se não deu conta do pastorado, era pastor. O Daniel Miranda, se não deu conta da sua vida ministerial, era pastor. Eu sempre achei errado, e eu vou dizer, o missionário ser missionário. Então, eu está doido, irmão, tocar nome? Não estou tocando nome, rapaz. Cresce na graça e no conhecimento. Eu nunca vi ele como missionário. Para mim, ele era um grande pastor. Ele nunca fez missão para ser missionário.
Ele ia de avião em algum lugar, pregar uma mensagem aí, depois que as igrejas estavam formadas, e voltava. Mas missionário é aquele que é enviado. Entendeu? Então, R.R. Soares, missionário, quando, aonde? Missionário Davi Miranda, missionário, quando e aonde? Missionário, ele era um pastor. Vocês entenderam? Pastor. Quem é missionário? Missionário foi aquele homem que foi, abriu a obra lá na África e ficou lá. Esse é missionário. Então, apóstolo? Não, de forma alguma. Então, e agora falar daí de uma atitude errada, uma ordenação que veio dentro da Deus é Amor, que é antibíblica, que é a das mulheres evangelistas, que eu fiz um vídeo da Lorena e no meu vídeo eu não coloquei evangelista, porque alguém que é inteligente percebeu, coloquei como mensageira, porque, na verdade, não existe missionária nem evangelista feminina. E já que ela foi enviada e Deus usou ela, ela é uma mulher de Deus mesmo, crente, amém. Mas, na verdade, a igreja está deixando de desejar com lá o âmbito feminino. As mulheres tinham que estar no lugar delas fazendo a obra de Deus conforme a Bíblia manda. Mas você é preconceituoso. Por isso que está essa novela aí. Flor de Lis, essas mulheres pastoras da Assembleia de Deus, Lauriette, Vanida Bordieri e Chile Carvalhais. Qualquer cantor vai ao pastorado. Então tem que cuidar com isso, meus irmãos. Tem que cuidar com isso. Vou pregar aqui de viva voz, de bom som, o que eu tenho em mente e pronto. Então na igreja primitiva não existia mulheres pastora. Esquece, isso é antibíblico. E as mulheres ficam iradas, bravas, porque elas querem uma independência total hoje. Amém que as mulheres melhoraram, que elas conquistaram o espaço delas, que elas são mais inteligentes que os homens. Eu concordo. O que tem de mulher sábia, inteligentíssima? Amém. Mas não invalida a Bíblia. Na ordenação ministerial não existe bispa, nem presbítera, nem apóstola, e nem missionária, e nem evangelista. Vamos parar com essa aberração, com essa brincadeira. Isso é brincar com as coisas sagradas de Deus. O ministério foi dado aos homens. O ministério sacerdotal é masculino. Em nenhuma era da igreja se vê um ministério sacerdotal, ou de profeta, ou de presbítero feminino. E não me vem com essa conversa de Raquel, que Raquel cuidava de ovelha, sentido ovelha, animal. No literal, sentido literal, animais. Não me venha com Débora, que Débora foi num momento de crise do juiz em que a Débora entrou porque tinha um homem, paspalhão, que não conseguia agir e fazer nada. Amém? Então, essa ordenação que entrou antibíblica na Deus é Amor foi apóstolo. Aí a Igreja Deus é Amor, de 25 anos atrás para cá, quis cair nessa gandaia missionária, quis copiar Brasil para Cristo, para ter o templo maior, aquela ganância por templo grande, e começou a deixar entrar aberração, e o culto da Deus é Amor foi destruído lentamente, sem eles perceber. Aí veio o Sérgio Sora com aquela confusão dele trazendo da Universal, copiado daqueles cultos, daqueles rituais da Universal, e trouxe para dentro da Deus é Amor do Rio, e do Rio espalhou para o mundo todo, que até hoje ninguém consegue mais tirar. Muito difícil. Aí veio aquelas consagrações. Davi Miranda Filho, apóstolo dos... Me ajuda aí, Jesus. Sérgio Sora, apóstolo de Cristo. Aí conseguiram arrumar uma consagração bem estranha. Tem gente brigando com a Genoduco. Corrija isso. Aquela síndrome do apóstolo. Porque apóstolo soa melhor, apóstolo tem mais poder. Deus livre. Os 12 apóstolos, eu quero ser apóstolo. Pastor não chega, não tá bom. Aí o Daniel Miranda era o apóstolo da fé, se não me falha a memória, e o Davi Miranda Filho, apóstolo dos milagres. E o missionário Davi Miranda desde a fundação missionária. Então eu acho que, vamos trocar isso aqui, teria sido perfeito se o Sora, o Daniel Miranda e o Davi Miranda Filho tivessem ficado de pastor e desse conta do seu pastorado com respeito. E não lançasse modismo para os demais. Que aí começou a entrar tudo que é tipo de moda. E o missionário fosse pastor desde o começo, pastor Davi Miranda. Estava de bom tamanho. Tá certo? Porque era o que verdadeiramente ele era, um grande pastor. Meus irmãos, eu encerro aqui dizendo então que não tem nada de errado, a não ser essas ordenações de apóstolo aí que ficou no nível da família. O diácono está exercendo o papel do presbítero. Não está errada a ordenação, o que está errado é a posição que ele está ocupando. E o evangelista que ficou vago, que na verdade não estão consagrando os evangelistas, estão deixando essa gente que nunca for evangelista, estão achando que a consagração e ordenação de evangelista é pegar um jaleco e sair por aí pregando. Não, é aquele que está além do presbítero. Tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray, compartilhe, divulgue.
e ajude nos comentários e assista o vídeo na íntegra e deixe o seu like. Não adianta você vir aqui, assistir o vídeo, comer da melhor comida, não deixar o like, não abençoar o canal Bíblia em Foco. Aí o pastor Levi não está atrás de fama nem de like, nada. Mas aí o que o pastor Levi vai pensar? Estou gastando meu tempo, estou envolvendo a minha vida, estou tirando um tempo do meu precioso tempo para me dedicar aos irmãos, dar comida para os irmãos, e os irmãos não estão honrando o trabalho que está sendo feito. É sinal então que os irmãos não estão admirando o trabalho. É isso que vai vir em mente, porque para um bom entendedor, uma vírgula, um ponto basta. Tá certo, meus irmãos? Fiquem com Deus. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.